Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Rafa. E eu sou a Alice. Somos 3 dermatologistas que se uniram para enfrentar um desafio em comum: acompanhar o tsunami de novidades da nossa especialidade. E foi dessa necessidade que surgiu o Atualiza Derma, o seu podcast de atualização no que há de mais novo na dermatologia. Então fica com a gente, porque nesse episódio a gente vai falar de uma medicação que é cheia de polêmica. Babadeira. Pois é, mas é maravilhosa no clareamento do melasma. Sim. O ácido tranexâmico. E nada melhor do que a nossa especialista em melasma, doutora pela Unifesp, trabalho em melasma, gente. Então, temos muito... Em tranexâmico. Com tranexâmico. É o papa do tranexâmico aqui pra vocês. Então, bora começar. Bora. Eu queria começar aqui com uma situação, tá? Quero que a gente se imagine numa sala de trauma. Tá bom. Deus, PSH. Gente, eu já tenho uns arrepios. Pronto-socorro, Hospital São Paulo. Aham. Tá o paciente lá politraumatizado, Tá. sangrando. Nisso vem a equipe da cirurgia geral para administrar ácido tranexâmico. Boa. Agora, o que o melasma tem a ver com isso, Ana Clara? Agora Explica pra gente agora. Agora você explica o que o cidadão foi pensar em usar ele. Vamos lá. Pensa que o ácido tranexâmico, ele consegue inibir a plasmina, ok? E a radiação ultravioleta, ela estimula a plasmina. Ok? Tá. Vamos dar um passo para trás. Imagina que a radiação ultravioleta consegue estimular a plasmina, ok? Ok. A plasmina, ela tem um efeito de estimular a melanogênese. Por quê? Primeiro que a plasmina aumenta a atividade da tirosinase, a principal enzima aí envolvida nos distúrbios de pigmentação. Ela também aumenta a conversa entre melanócito e queratinócito. Ai. E, além disso, ela libera mediadores pró-melanogênicos, como o ácido araquidônico e o alfa-MSH. Tá. E aí, pelo tranexâmico, o que pensaram? Bom, se o tranexâmico consegue bloquear a plasmina, por que não testar ele pro melasma? Entendeu? Genial. Então, tipo assim, fazendo uma analogia, tá? A gente Tá tá bom. numa fábrica Aham. e a plasmina seria, tipo, o gerente dessa fábrica. Tá batendo muito sol em cima da fábrica e ele vai ordenar pro pessoal. Trabalha, Trabalha, galera. Pigmentação. Produz melanina. Aham. E aí entra o ácido tranexâmico do tipo assim, cara, se acalma. Dá acalmada, Não precisa de Rivotril tanto. da plasmina. Tipo isso. Tipo isso. Mas isso começou com o tópico. Exato. E quando que o oral, porque ela ainda não respondeu a nossa pergunta. Não respondeu. Quando que o oral começou a ser usado ali para esse fim? Então, já tinham vários estudos para tópico com um resultado tímido, não tão bom quanto o trabalho com oral. E aí foram 2 publicações no JAD, que foram game changers, foram consideradas game changers, porque realmente carimbaram ali de que o tranexâmico, ele era uma das melhores medicações e atualmente é a primeira linha de tratamento sistêmico de clareamento pro melasma. Então, a primeira publicação foi um estudo retrospectivo em 2018. Eles reuniram mais de 500 participantes e 90% dos participantes tiveram melhora do MASE modificado com o uso do tranexâmico. O MASE é aquela escala que a gente usa para pesquisa, sabe? Tá. Então, é uma forma da gente medir de forma mais objetiva o clareamento das manchas. Entendi. E aí depois, em 2019, aí sim, publicaram um estudo clínico randomizado, lindo, chuchu, com 44 pacientes. E o grupo que usou o tranexâmico por 3 meses teve maior clareamento em comparação com o grupo que teve o placebo. E aí, gente, a partir daí a gente começou realmente a usar o tranexâmico mais na prática clínica, mas ainda tem muito preconceito, então não é todo dermatologista que prescreve, né? Sabe, né? Também. Mas quem prescreve vê ali na frente dele um paciente com melasma, que antes a gente demorava anos para clarear em um mês. É muito rápido. As pacientes voltam muito, muito satisfeitas já no primeiro mês. Exato. E qual que seria a farmacocinética em termos, tipo, meia-vida, metabolização? Efeitos adversos que a gente tem que preocupar, porque tem todo Exato. um medo ali. A absorção do tranexâmico é meio que imediata. Ele não sofre um metabolismo muito importante e tem excreção renal. A meia-vida dele é de mais ou menos 11 horas
Então é por isso que a gente geralmente deixa uma dose aí de 12 em 12 horas, principalmente no tratamento de ataque. Não tem interação medicamentosa descrita, então o que é muito bom. Nossa. Exato. E aí, por literatura, a gente tem doses, a dose de ataque que tá recomendada de 8 a 12 semanas. Vou deixar na newsletter todas as doses, tudo bem explicadinho de como que a gente faz esse tratamento de ataque. E até testaram doses maiores do que essas e viram que um clareamento era mais rápido, mas o nível de clareamento era o mesmo do que a dose ideal. E quando foram testar doses mais baixas, eles perceberam que o clareamento ele era um pouquinho mais discreto e demorava um pouco mais para chegar lá. Mas lembrando que são doses, assim, muito menores do que no trauma, né? No trauma a gente usa dose de até Sim. 4 gramas. E até o pessoal da gineco também, né? As doses que o pessoal da gineco usa pra quem tem algum sangramento, UTI Exato. normal. Exato. E o que eu percebo, Ana, é que é uma medicação que ela clareia muito rápido, mas quando a gente tira, o paciente recidiva muito rápido também, né? Aham. Como que é essa questão da dose ali de manutenção? Então, polêmica. A gente não tem estudo de longo prazo Tá. que nos diga que a gente pode usar por quanto tempo, qual a dose de manutenção. Então, tem gente, por exemplo, que faz as 12 semanas, depois faz umas férias e aí depois volta com a medicação. Tem gente que mantém a medicação na dose de ataque. Então, como a gente ainda não tem muito estudo, isso é uma prescrição meio off-label. Tá. Na minha prática, eu costumo fazer um tratamento de ataque de 12 semanas e depois eu deixo a dose mais baixa de manutenção meio contínua, assim, sabe? Tá. Entendi. Em termos de efeito adverso, alguma coisa que a gente deva ficar atento? Então, os efeitos mais comuns são os efeitos leves. Cefaleia, zumbido. E aí, muito, muito raro são os casos de tromboembolismo, porém, naqueles pacientes que já têm algum fator de risco para evento tromboembólico. E não tem exame pra triar esses Não pacientes, tem, Rafinha? né? Não tem. Aí é na boa e velha anamnese. Uhum. O que você pergunta pra esses pacientes? Eu já deixo até no meu prontuário todas as perguntas que eu tenho que fazer, isso é porque eu não bom. esqueço, Podia gente. disponibilizar pra gente. Posso colocar, a gente coloca na newsletter, então. Porque realmente é bastante coisa. Mas a lógica é pensar tudo em que aumenta risco tromboembólico, pensando que se você vai prescrever o tranexâmico, você não quer somar mais um fator de risco naquele paciente que já pode ter trombose por si só. Então, geralmente, os pacientes que têm coagulopatia, história de trombose familiar, pessoal, as gestantes, pacientes imobilizados, pós-cirúrgico, pacientes com reposição hormonal, isso é importante Que é lembrar. super comum. Super comum. Exato, exato. Os pacientes que estão usando contraceptivo oral combinado, tá? Contraceptivo combinado, num geral. O que tá liberado? Dilmirena, Dil de cobre, Implanon, tá? o Implanon, o contraceptivo à base de progestágeno, porque você não tem aí o fator de risco do estrógeno. Então, no geral, é só pensar no contraceptivo que seja combinado. Os demais, dá para você prescrever o tranexâmico com tranquilidade. Além disso, pacientes que têm neoplasia ativa, tá? Em quimioterapia. Tem também aqueles pacientes que sofrem viagens prolongadas, sabe? E aí, na minha prática, eu gosto de pensar nas pacientes aeromoças, por exemplo. Eu não prescreveria um tranexâmico numa paciente que está num fator de risco constante de Sim. viagens prolongadas. Eu sempre pergunto também sobre abortos Repetitivos. né? Aí a gente tem que pensar, né? Eventualmente, alguma coagulopatia de base, uma trombofilia. Já nas pacientes que vão viajar, uma única viagem longa, ainda é um pouco controverso. Não tem recomendação, tá? Tá. Então, pelo que a gente conversou com os nossos queridos hematologistas, exato, que a gente vai falar até mais adiante, essa conversa que a gente teve com eles para montar esse episódio, fica muito, essa prescrição da viagem isolada fica muito da sua relação com o paciente. Então, sabe aquela paciente tranquila? A paciente é de boa, não tem, usa a medicação numa boa, você não tem nenhum fator de risco, eventualmente você mantém a medicação, fala para ela andar no avião e tá tudo certo. Agora, aquela paciente já é um pouco mais temerosa, eventualmente faz sentido você suspender um dia antes, viagem, e aí volta só um dia depois. Entendi. Tá bom? Você deixa meia de compressão? Nas viagens, eu sempre falo para os pacientes caminharem, se não tem nenhum outro fator de risco, Não, eu não deixo. Mas quando a gente pensa nesse risco, qual que é o risco real? Em números, assim, o que os estudos mostram pra gente? Pois é. Antes disso, só queria falar, falta o tabagismo, que é um fator de risco Nossa, é muito contraindicação importante. total.
E sedentarismo e obesidade são relativos, Tá. beleza? Mas assim, todos esses fatores de risco, pra falar, Rafinha, que é uma medicação muito segura. Eu gosto de trazer uma revisão sistemática que foi publicada agora em 2025 pelo JAAD. Imagina que eles pegaram 2.000 pacientes, mais de 2.000, Muita gente. de ensaios clínicos randomizados e mais de 67.000 pacientes de estudo observacional. E sabe quantas tromboses eles tiveram? Dá uma chutada aí. 100? 100? 69.000 pacientes. 1000 pelo menos, eu 27. falaria. Ah, 27. Gente, foram 27 eventos tromboembólicos. Assim, é muito pouco. É pouco. É uma incidência muito baixa. E aí, o que se conclui dessa revisão? Apesar de não dar, você não conseguir retirar 100%, garantir que não existe um aumento de risco tromboembólico, ele é muito baixo. E aí, principalmente pelo fato de que nos ensaios clínicos randomizados não houve nenhum evento de trombose. Então, são ensaios mais controlados e tudo mais. Que tinham a mesma dose, né? Porque eu acho que eu já li esse estudo aí que você falou e tinham, tipo, as doses variavam muito. É, porque nesse estudo observacional, principalmente com os 67.000 pacientes, vão entrar ensaios clínicos de todos. Mas esse estudo que... Mas essa referência de que tinham 2.000 pacientes de ensaios clínicos randomizados, as doses diferiam entre si. Tá. Mas dentro da mesma população se usava a mesma dose, padronizada, com placebo, Tá. entendeu? Entendi. Então, a ideia é de que, como não houve trombose nesses ensaios clínicos randomizados, e além disso, houve uma baixa incidência no geral, a gente consegue inferir que é uma medicação que tem muita segurança. Mas não tá em bula, né? É um uso off-label ainda, né? E como que a gente tem... Qual que é o suporte que a gente tem ali na literatura? prescrição. Exatamente. Olha, para o melasma, Rafinha, a gente tem muita literatura que suporta. Perfeito. Mas é uma literatura que suporta os pacientes que estão fora de fator de risco para eventos tromboembólicos. Então, é muito importante que você faça uma boa anamnese. Sim. E aí, eu fiquei muito... Quando eu comecei a estudar tranexâmico, eu fiquei realmente pensando... Mas por que a gente não prescreve o tranexâmico até para os pacientes que têm algum fator de risco, pensando que ele é um fator de risco adicional muito, muito pouco relevante, né? E aí eu fui atrás da minha orientadora de iniciação científica, faz um tempo já, a doutora Fernanda Orsi, lá do Hemocentro da Unicamp. Um dia na minha vida, eu achei que eu ia fazer mato, vocês acreditam? O X foi certo, pessoal. E também a gente conversou com o Dr. Gabriel Cunha, que era a nossa igual lá na época de clínica médica, na Unifesp. Ralou bastante. E o que os dois me trouxeram foi o seguinte: não tem uma evidência sólida de que existe um aumento de risco de eventos tromboembólicos com o uso do ácido tranexâmico. Inclusive, na última recomendação de 2021 da Sociedade de Hemato, existe até a possibilidade de você prescrever o tranexâmico naquelas pacientes que têm sangramento uterino aumentado e que estão em uso do anticoncepcional. Então, os hematologistas, eles prescrevem para pacientes que também têm fator de risco tromboembólico, sabe? Eu entendo, mas o que eu penso assim, é um paciente da hemato, então a mulher tá, tipo, sangrando, provavelmente tá anêmica, e você vai usar o tranexâmico. Um paciente diferente, né? O nosso é a paciente com a mancha, que, Exato. enfim, nunca vai morrer de melasma, então, não sei. Exato. E aí foi exatamente essa a conversa que a gente teve. Vamos pesar um risco-benefício? Com Sim. certeza. São pacientes totalmente diferentes. Então, o melasma, ele altera demais a qualidade de vida, a gente sabe disso. Só que não tem um risco de aumento de mortalidade. O paciente do hematologista, ele pode sim morrer por uma anemia grave, enfim. Então, nos nossos pacientes, a gente opta por ser um pouco mais conservador, pensando que a gente tem um arsenal terapêutico muito grande para o melasma, gente. A gente tem várias outras linhas terapêuticas, tanto via oral, tópica, procedimento. Então, não justifica você expor o paciente a um risco pensando que a doença que a gente está tratando não vai inferir diretamente na mortalidade. E a gente poderia entrar com um fator de risco aí, que aí sim poderia modificar o curso natural da vida, sabe? Sim. E assim, para melasma, acho que o tranexâmico realmente foi um divisor de águas. Foi. Ele é a primeira linha para tratamento sistêmico. Ele muda a qualidade de vida da paciente. Sim. Tem boa aderência, porque quando a gente compara com fórmula tripla, né? Sei lá, machuca, descasca.
Então, eu acho que é importante a gente estudar e principalmente isso, triar com a Saber anamnese. indicar, exato. Exato. Ai, Ana Clara, maravilhosa. É isso. E eu quero reforçar, assim, da segurança da medicação. É um tratamento muito seguro, mas você tem que estar segura na sua anamnese, né? Então, esse risco tromboembólico, ele é feito uma conversa tranquila. Deixa já lá no seu prontuário, sabe as caixinhas pra você completar? Não, nega, 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 nega. Porque daí você tá segura e você sabe que isso é... Enfim. E eu acho que clareou muita coisa, né, pra gente. Trouxe, né, esse episódio, acho que trouxe segurança ali pra gente prescrever, pra quem às vezes tinha algum medo, né, de prescrever o ácido tranexâmico. Boa. Porque, resumindo, então, medicação, primeira linha, tratamento de melasma pra quem não tem contraindicação, clareamento rápido, mas também recidiva rápida, né, o que a gente fala muito agora é sobre as doses de manutenção, mas que ainda não temos estudos ali que, né, batam o pé de como fazer. Não melasma moderado a grave, gente, mais de 2 regiões bem marcadas. Se não tiver fator de risco, o tranexâmico tá com certeza na minha prescrição. A maior parte dos pacientes tolera super bem. Acho que a gente tá concluindo esse tema, né? Mas queria saber o que você trouxe pra gente no nosso cafezinho. Ai, gente, momento cafezinho. Vamos falar de tópico? Adoro. Não tem como a gente falar de melasma. Não tem como tomar só tranexâmico, gente. Tem que ter Minha filha, além Tem que ter o clareador, gente. Exatamente. Uma coisa não trabalha sem a outra. Exatamente. E eu não posso não falar da fórmula tripla. Isso, fala aí. É o seu favorito? Olha, os haters. Tem muito hater da fórmula tripla. Mas de literatura, a fórmula tripla segue sendo a primeira linha terapêutica para melasma. Então, assim, prescrever da forma certa para as pacientes certas, ok? Uma coisa que eu gosto de explicar é que o uso da fórmula tripla, se ele é feito com um acompanhamento médico e com uma boa orientação, no geral, as pacientes aderem muito bem com um bom clareamento. Porém, tá muito aí famoso nas mídias sociais, tem gente que tá usando a longo prazo, então a gente não pode esquecer do risco da hipocromia em confete, da ocronose, de aumento de telangiectasias. É um medicamento, né, É um medicamento. Não é um dermocosmético. Exato. Então, essa que é a ideia. Idealmente, sempre passar pouca quantidade de produto, então uma gotinha de ervilha logo depois do hidratante, pensando que o hidratante vai aumentar a capacidade de barreira cutânea para que a fórmula tripla entre, e nunca prescrevo de uma vez só. Eu costumo começar 2 vezes por semana. Aí a paciente avalia, tá vermelho, tá com eritema, tá descamando, tá com sensibilidade, não usa hidratante vários dias, e aí vai aumentando conforme a tolerância. Grande parte das minhas pacientes tolera muito bem usando noite sim, noite não. Então eu falo pra ela, o objetivo é você conseguir usar a maior quantidade de vezes ao longo da semana, sem ficar vermelha, irritada, sensível, sabe? Ô, Anny, como que é a sua recomendação para o paciente que às vezes vai se expor ao sol? Eu acho que isso é importante a gente orientar, né? Total. E até antes de procedimento, sabe, Rafinha? Verdade. Eu gosto de suspender. Perfeito. Então, a fórmula tripla eu suspendo aí uns 3, 4 dias antes. Usa outros clareadores, que daí a gente pode falar um pouquinho mais adiante quais são os outros que vocês gostam. E aí, depois ela volta, e aí ela volta a usar. E para os procedimentos, eu gosto de suspender aí pelo menos uns 5, 7 dias antes também a fórmula tripla, para a barreira estar melhor e ela ter uma resposta melhor ao tratamento, né? Ao microagulhamento. Enfim. Eu deixo 3 vezes na semana de manutenção. Porque o risco mesmo de ocronose, enfim, telangiectasia tá mais relacionado ao uso diário, não é? Na realidade, a ocronose e a hipocromia em confete é um pouco idiosincrásica. Então, tem pacientes que mesmo que você use pouco tempo, podem ter. Mas, a maior parte das vezes, há um risco prolongado e de grande quantidade. Então, eu faço que nem você. A maior parte das minhas pacientes, às vezes no inverno eu não deixo, mas eu gosto de deixar 1 ou 2 vezes por semana. Até porque na fórmula tripla a gente tem o retinoide, né? Que vai fazer a renovação celular, que vai estimular a produção de colágeno, e tudo isso tá alterado ali na arquitetura do melasma. A membrana basal tá toda cheia de falhas, o colágeno na derme superior também tá todo desorganizado. Então, eu gosto de dar esse estímulo pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. E pensando em outros clareadores, o que você gosta? Ai, antipigment. Ai, gente. Amo!
Vocês sabiam que a Eucerin testou mais de 50 mil substâncias até chegar no Thiamidol? Sério? É mesmo. Foram 10 anos de estudo. Eles começaram fazendo o estudo com a linha anti-pigment a partir da tirosinase humana, porque antes, tudo que a gente fazia de clareador era com a tirosinase que era isolada do cogumelo. E aí, eles conseguiram desenvolver uma tirosinase humana para daí fazer os estudos in vitro muito mais coerentes com os resultados de clareadores que a gente tem na vida real. Eu vejo ótimos resultados. com Exato. E o que é muito Thiamidol. interessante é que tem muito tipo, né? Nossa, Tem- a linha é muito completa. Exato, é uma linha muito grande. Tem uma linha da Nivea, que é da Luminous 630, que tem Thiamidol. Eles não abrem, né, a fórmula quanto tem, mas às vezes um paciente que, né, não vai conseguir comprar a linha anti-pigment, eu sempre Aham. deixo também. E o que eu acho interessante da anti-pigment é que, assim, quase não tem sensibilidade. Nenhuma. Então, eu tive nem o associo a linha anti-pigment a outros clareadores também. Muitas vezes eu deixo até como um hidratante, dependendo do Menina, tipo eu de deixo pele. também. Tô deixando. Maravilhoso. E a dupla camada, né? Eu faço dupla camada. Sim. Importante lembrar. É. Sempre dupla camada, Sim. 2 vezes ao dia. Para as minhas pacientes, às vezes eu oriento uma camada no rosto todo e a segunda só em cima da mancha para dar uma economizada. O restinho do... Restinho não, gente. Não, restinho não. Uma quantidade suficiente, mas lembrar da dupla camada. E a gente tem o Melazil, né, que é uma patente do grupo L'Oréal, que o primeiro produto lançado foi o Mela B3, mas também tem em um produto da Vichy, que é o Lift Active, o B3, né? Pigment B3. Uhum. Eu acho um clareador um pouco mais fraco, né, Ele é. porque o Melazil não age diretamente ali na tirosinase, mas sim nos seus precursores. Mas é um produto muito completo, porque tem o Melazil, tem a niacinamida e tem um derivado do ácido retinóico, então eu gosto também. Principalmente Gosto uma pele também. sensível, eu É. gosto. Para Verdade. associação, vai muito Exato, bem. como manutenção, eu Uhum. gosto. Algo mais? Algo mais? Ai, você arrasou, Ana Clara. Estamos chegando ao fim, É. né? Só pra, então, revisar. Newsletter, o que vai ter? Na newsletter, vou trazer todas as doses do tranexâmico, essas doses de ataque, também as formas que algumas pessoas deixam a manutenção. E também eu vou deixar uma orientação pós-procedimento, pós-microagulhamento, para vocês mandarem para os pacientes. Gente, isso é ótimo. Isso é muito bom. Gente, Isso é ótimo. eu sou muito Eu vou virginiana e eu amo esses papeizinhos que orientam todo o paciente, hidratante, não sei o que lá. Primeiro que você garante que o paciente vai aderir melhor ao pós-procedimento. E no melasma isso é muito importante. O paciente não pode ficar com uma pele, por exemplo, pós-microagulhamento, sem hidratação. Porque ele pode piorar, fazer uma dermatite irritativa por cima, e aí acabar fazendo um rebote das manchas e tudo mais. E diminui ligação, né? De madrugada. Doutora, pelo amor de Deus. Sim. Papelzinho dá aquela Toda tranquilidade. dúvida tem lá. Exato. Claro, né, que a gente fica disponível, mas diminui bastante o WhatsApp de madrugada. Então não se esqueçam de se inscreverem na nossa newsletter. O link tá logo abaixo aqui do vídeo. É simples, é rápido, né? E é gratuito, né, gente? Pelo amor... Boba é quem não escreve. Não, e eu acho que o pessoal podia comentar qual que é o clareador que eles preferem pra Sim, escrever no melasma. quais combinações gostam de fazer. Se é adepto ou hater da Fórmula Tripla. Ai, gente, Tem os essa dois polêmica. times. Tem É os verdade. dois É times. verdade. É verdade. Ou se tem também alguma dúvida também, né, em relação ao ácido exâmico. Às vezes alguém ficou com mais alguma dúvida. Boa. Isso eu acho que é importante. A gente tá à disposição no Instagram. Boa. Né? E uma coisa que eu acho legal, eventualmente, até mandar para os nossos colegas hematologistas, saber qual que é a experiência deles com o tranexâmico. Gineco. Porque os nossos amigos hematos que nos ajudaram no episódio, eles não sabiam que a gente usava pro melasma, tá? Então... É mesmo? Nenhum dos só. dois. Não é um uso que eles discutem. Eles dois nunca tinham discutido o caso de tranexâmico no melasma com ninguém. Então, eu acho que é importante a gente fazer até Gente, essa essa troca ponte. é ótima, é super rica. Mandem pros hematos pra eles É isso. acompanharem. Muito obrigada. Até o próximo Atualiza. Até. Tchau, gente. Tchau.